Olá! O que a gente vai fazer aqui é continuar aquele desafio que a gente terminou na página Ranker Hacker. Esse desafio teve que ser terminado em menos de 10 minutos, porque é o limite do tempo lá do TikTok, o vídeo está no TikTok. Então aqui, o legal desse desafio é que a gente propôs primeiro o negócio da lógica de programação, né? Não ficar focando em sintaxe, em nada. Focar na lógica. Eu tinha desenhado esse diagrama de fluxo, esse fluxograma, com toda a lógica aqui de como implementar o desafio, que é super simples o desafio. Mas o interessante é que não é só o desafio, é como a gente encarou ele, né? A maneira de aplicar a lógica antes da linguagem. E quando eu utilizei a linguagem, nesse caso foi o JavaScript, a gente também não quis utilizar nenhuma sintaxe ou algum método, nada exclusivo de JavaScript, evitar ao máximo isso para focar na lógica, mesmo quando for escrever o código. Só que agora que o desafio está resolvido e tudo, a gente vai fazer aqui um refacto para aprender também um pouco as coisas, as vantagens aqui que o JavaScript nos pode dar, né? Por exemplo, aqui a gente está declarando um tanto de variável aqui para fazer um ciclo for. Esse ciclo for, a única coisa que ele faz é buscar na lista é, o menor valor e guardar nessa variável. Então, para isso, eu tenho que declarar essa variável, fazer esse bucle, comprovar se cada um dos elementos é menor, guardar, e assim, uma vez que termina esse ciclo, que vai repetir 5 vezes, que a lista tem 5 elementos, a gente vai guardar. Então, uma maneira interessante seria, a gente podia tirar essa variável e a gente podia, por exemplo, declarar ela aqui como min value, tá? E a gente vai interagir outra vez com a mesma lista e vai usar o reducer, porque o reducer ele recebe uma função assíncrona, desculpa, uma função é, que eu estou pensando aqui na variável que eu esqueci, é uma função de callback, tá? Ela recebe uma função de callback e aqui ela recebe 3 parâmetros. Um é o acumulador da operação, por cada interação a gente pode acumular uma variável, somar, fazer várias coisas e guardar nesse acumulador. Outro seria cada elemento que eu posso chamar de value, nesse caso, não sei, você pode chamar da maneira que quiser. Seria cada elemento, por exemplo, nessa lista seria 1, o 3, o 5, o 7, o 9, e depois outro também seria o index. O index seria, nas listas, sempre começa com 0. Então seria 0, 1, 2, 3, 4. Só que aqui nesse caso a gente não vai usar o index, que eu não vou precisar dele para a operação que eu vou fazer. Então eu vou utilizar só o acumulador e o vale. O acumulador eu tenho que passar um valor de início. Qual é o valor de início? Se a gente vê nessa lógica anterior, o min value ele vale é, ele vale isso, que é a primeira posição da lista, que seria o 1, tá? Então, eu estou declarando essa variável min_value aqui para depois incrementar. Só que aqui eu posso simplesmente falar que o acumulador vai valer o primeiro elemento dessa lista, tá? E agora eu posso retornar o menor valor nessa variável min_value e aqui eu já não preciso ter mais essa variável. É muito melhor, né? E aqui o que eu tenho que fazer é essa operação com o acumulador. Só que para melhorar ainda, utilizar coisas do JavaScript, a gente vai também usar a função matemática mat, que ela tem várias funcionalidades. Uma delas é o min, que é buscar o mínimo valor entre dois números. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o acumulador, que sempre será o primeiro elemento da lista, e vou comparar com cada um dos elementos da lista. Cada um dos elementos da lista seria o value. O vale cada um dos elementos seria o 1, o 3, o 5, o 7, o 9. Então, um acumulador, o matmin vai sempre buscar o menor valor e me vai retornar aqui. Então, com esse código, eu já posso eliminar esse bucle. Eu já eliminei uma variável que eu declarei aqui e vai ficando mais limpo o meu código, sabe? Então, agora, o que eu fiz aqui, a próxima operação, é tirar da lista max o valor mínimo, né? Que eu quero a lista max só com os valores máximos. E depois eu somei cada um deles aqui. E para essa soma também a gente pode fazer um refactor. Um refactor que seria com o reducer também. Porque como o reducer tem um acumulador, né? A gente já viu que tem um acumulador. Ele recebe um parâmetro de acumulador, que a gente já falou. No caso aqui eu vou chamar value, que a cada elemento seria current element, current value, algo assim, mas eu vou chamar value para simplificar. E aqui o que eu quero fazer é isso, acumular
os valores, eu quero somar um por um. Então, nesse caso, eu não quero pegar o primeiro elemento, eu quero definir como zero, porque eu vou fazer somas. Então, aqui eu só tenho que retornar também, retornar o acumulador, fazer a mesma operação que eu fiz na, no bucle anterior, vez que é a mesma operação. O que passa é que aqui eu, eu já não preciso mais de por exemplo, aqui eu fui somando no maxsum, né? E essa variável eu declarei aqui, o maxsum. E agora eu já não preciso, eu tirei ela, porque eu já estou criando ela no reduce, que eu esqueci de pôr aqui, definir a criação da variável, né? Maxsum. Antes eu tinha definido ela aqui como o primeiro elemento da lista, agora eu já estou criando ela aqui e com o reduce, com essa lista que tem os valores máximos, eu vou somando um por um. Com isso, então, eu já posso também tirar esse for. Esse for a gente tira e agora eu vou obter o valor máximo, que é essa mesma lógica daqui. A única coisa que muda aqui, a gente já vai ver, eu quero o valor máximo. O que muda aqui, que se a gente analisar esse book flow, a gente está interagindo com a lista min. E aqui eu estou interagindo com a lista max. Então o que eu vou fazer é interagir com a lista min, né? Tudo que for lista max eu vou tirar. E o método maxmin já não me vale aqui, porque aqui eu quero buscar o valor máximo. Então aqui, se você ver, a gente tem um max, o valor max na função matemática mat, a gente tem é, essa vez que ele retorna entre duas expressões o número maior. Então a gente passa o acumulador e o valor, no caso o acumulador a gente está interagindo na max-min, eu estou pegando a primeira posição da max-min. Então eu vou pegar a primeira posição e vou perguntar e vou saber qual é o valor máximo. Com isso, então eu já também poderia estar tirando isso daqui, esse for. E agora o último caso, que é a mesma coisa, a gente também vamos remover, né, o valor máximo da lista min, porque só queremos os valores pequenos. E agora a gente vai fazer a soma, que é a mesma soma que a gente fez anterior, entendeu? A gente vai fazer essa soma aqui, muito simples, velho. A única coisa é que essa soma agora a gente está interagindo com a lista, essa lista, né, a min, e também a variável que a gente vai guardar não é a max, é a min, porque a gente quer somar os valores min. E isso é tudo igual. Com isso, se eu rodar outra vez o teste aqui do código na plataforma, a gente vai ver que errou. Simplesmente errou porque com os min, vamos ver aqui, porque com os min, a ver que pôs, com os min, tá falando que está sendo declarada com os min value. Essa daqui, a gente está declarando, essa também não precisava. Min value é declarada e nunca se usa. Min value a gente usa aqui. Ah, tá. Porque aqui, com o min value, aqui não é min value, é a sum. Min sum, tá? Eu escrevi errado. Aqui é o valor mínimo que eu vou. Não, aqui tá certo. É min value. Min value. Aqui era min value. Tá, a gente retorna o min value. Depois a gente tira. Aqui é o max value, tá? Que eu estou buscando o max value e eu esqueci de, tá? Eu estou buscando o max value aqui e estou guardando no min value. E não, aqui é max value. E eu agora tiro o max value, que inclusive está errado. Porque eu tô com esse óculos aqui, veio um pouco pixelado tudo, não sei se vocês estão vendo bem. Eu vejo um pouco com grãos assim na tela. Então, às vezes os números, as letras se difundem. O max assim, parece não ver o A direito, é uma coisa estranha. Mas é isso. Então, o max value aqui eu tinha repetido, eu tinha posto o mesmo valor do min value. Então, o max value a gente tira da lista menor e agora a gente interage sobre a lista menor e guarda na variável min sum. Esse book também eu tenho que tirar, porque eu já
A gente já fez essa soma aqui embaixo com o reducer, né? Utilizando o método reducer, eu esqueci de tirar ele e agora eu imprimo o valor. Vamos ver o resultado? Ó, agora está passando os testes, vê se passou em todos os testes. Um teste eles mandaram 2, 3, 4, 5 e esperava um 10, 4, passou. Eu não tenho acesso a ver todos porque está bloqueado. Eu acho que para você ver todos os testes você tem que pagar. E aqui eu tenho esse teste que também é mais complexo, tá vendo? Passou um 7, um 69, um 2, um 221 e a expectativa da resposta era essa, foi com sucesso. Então, tá funcionando, perfeito, funciona todos. Viu que a gente fez um refacto dessa, desse código que a gente já tinha resolvido, mas agora está muito mais fácil utilizando com Redux, é muito mais com Reducer, é muito mais limpo, né? Assim a gente vê claro que a gente está guardando essa variável. É, menos linha de código também, eu já não tenho que declarar aqui, eu tinha 5 variáveis declaradas, agora eu já declaro e guardo o valor da variável, sabe? Então é mais e o mais principal também é focar também na lógica, né? Primeiro pensar na lógica, nem que for escrever num caderno ou escrever com texto, não precisa de fazer todo esse diagrama, esse fluxograma, né? No meu caso eu quis fazer por temas mais de apresentação aqui, didáticos, digamos, mas no caso você não precisa, ainda mais um problema simples desse, às vezes de cabeça você já pode separar ele, né? Ou pelo menos escrever primeiro, criar uma variável, segundo, não sei o que, interagir com essa variável, criar duas listas, pensar mentalmente ao menos e saber separar, escrever o problema, pelo menos antes de começar a escrever código. Porque o código logo, uma vez você tem tudo mentalizado, como que você vai fazer? Por exemplo, esse programa praticamente eu escrevi direto, sem ter que ver o resultado, sabe? Porque já estava claro na minha cabeça o que eu ia fazer. Igual agora, deu um erro, porque eu esqueci alguma coisa aqui, de alguma variável, eu não declarei bem. É só voltar e rever. Não é um erro grave que a gente vai ficar horas perdendo tempo, sabe? Então é isso, é essa a ideia. Focar na lógica de programação aí, meu amigo. É isso que vale. Um abraço.